com você. E junto com a bruxa está aqui ao meu ladinho a Regina Quirali, que é empresária de turismo. Do meu outro ladinho aqui, Sarvan, que é psicóloga e consteladora. E ali do ladinho da Sarvan, a nossa querida Luísa Paludo Gomes, que é advogada. E você que está aí nos assistindo. E o tema de hoje é muito legal, gente. O tema de hoje é um tema polêmico, que está em todos os tempos, é muito mais antigo do que... Eu acho que é tão antigo quanto o próprio ser humano, porque até os animais sentem. Eu estou falando de ciúmes. Quem de vocês já sentiu ciúmes, já fez uma ceninha de ciúmes? Todos. Eu já fiz cena de ciúmes, já fiz. Já tive meu tempo de ciúmes. Mas vocês? Tem um ciúme que é normal, né? Que é aquele zelo, aquele cuidado que a gente pode ter, às vezes, por um objeto, computador, por exemplo, meu carro, um ciúme, assim, de coisas nossas. É um ciúme meio carinho, meio preocupação, assim. Isso, quando ele é dirigido para animal, também tem o ciúme do meu cachorrinho, ou com uma pessoa muito querida, eu quero o bem dessa pessoa, né? Que é bem diferente da inveja. Eu desejo que ela seja feliz, mas então eu quero cuidá-la. É um ciúme que é bem normal. E tem aquele que é patológico. Agora, as crianças fazem crises de ciúme, né? Nós todos. Daí vem a educação, né? Mas vocês estão fugindo da pergunta. As duas ficaram caladinhas aqui. E ela falou, eu quero saber se vocês já fizeram uma cena de ciúmes. Eu acho Pode que contar. na infância sim, agora depois de grande não, né? Eu acho que a gente acaba desenvolvendo confiança, né? E você, já fez? Eu acho que assim, a cena de ciúme, ela se confunde às vezes com um pouco de manha, né? Um pouco de destempero. Eu acho que todo mundo já passou por momentos assim, um pouco irracionais. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a controlar, E né? você, Regina, não enrola, porque elas enrolaram. Elas só enrolaram, né? Não, eu obviamente que eu já tive momentos de ciúmes, mas assim, eu nunca fiz uma cena de ciúmes, um barraco, nunca fiz. Tá, deu pra sentir? Mentalmente talvez, mas Vai conseguindo, né? Bom, tudo bem, eu não vou insistir, ninguém quer contar as cenas de ciúmes, porque ciúmes é horrível, né? Depois que você é protagonista de uma cena de ciúmes, a coisa é terrível, né? Porque você fica se sentindo muito mal. Mas vocês, alguém de vocês já assistiram uma cena de ciúmes? Olha, eu já assisti um júri sobre a respeito de um rapaz que amarrou e queimou e matou a mulher. Foi o primeiro caso. Isso aí foi famoso, não foi? Foi. Então, o ciúme ele tem extremos, né? Eu acho que e é muito incômodo, às vezes tu tá com algum casal ou com alguma criança e presenciar e tu fica assim, meu Deus, olha pro teto, olha pro chão, só não queria estar aqui, né? Então é bem, ele indo para um extremo eu acho que se torna uma coisa muito desagradável mesmo e atrapalha a vida em sociedade, sem dúvida. E vocês assistiram já alguma cena de ciúmes? Não, assim, cena de... Que marcou? Não, de barraco, assim, nunca assisti. Eu não apenas assisti a várias cenas de ciúme, como também tem clientes que têm problemas com isso, né? Sim, porque são pessoas que são ciumentas, que têm problemas com elas, de desamor, de insegurança, e querem controlar o ciúme e não conseguem, não sabem lidar com a reação que é exagerada, acabam batendo no outro e prendendo, e é um desejo de posse assim, que é incontrolável, como também a outra pessoa que ela é alvo desse ciúme, né? Então é uma relação doente que se estabelece, mas então eu já assisti várias e tenho ajudado, né, pessoas a olharem para aquilo que... Eu sempre fico na dúvida, porque quando você assiste uma cena de ciúmes, aquele ciúmes faz tão mal para quem gerou a cena, com certeza, quanto para quem assistiu a cena. Não sei para quem não, faz. é isso que eu queria perguntar também. E tem as pessoas que são extremamente ciumentas e tem as que dependem do ciúme doentio, né? Porque parece que
eu já vi cenas de ciúmes e eu já vi gente provocando, sabe? Assim, tipo, eu vou provocar o meu namorado. Acaba sendo um jogo, né? Parece que a pessoa é dependente do jogo que que monta. Daí tu olha assim e pensa, nossa, que casal doente, né? Mas e tem aquela coisa, acho que se mistura, até a Sarvan, até eu peço a tua ajuda, porque eu acho que ciúmes, possessividade e inveja são coisas diferentes, mas tem um momento que elas se misturam, e isso, o momento pode ser o patológico da coisa? Pode, a gente não sabe, né? Cada caso é um caso, mas na mente da pessoa que é ciumenta existe uma dinâmica que pode ter começado lá na infância, quando ela tinha que disputar o amor dos pais, por exemplo. Vai ser uma carência, fruto de uma carência. Então, pode ter, pode ser. Então ela desenvolve uma sensação de desamor, de que ela não é digna de ser amada, ela vai ser abandonada. Então muitas pessoas que ao longo da vida não conseguem aprender a sair disso e a ter relações melhores, afetivas, que deem segurança. Então, o que ela faz quando ela encontra alguém? Ela tem certeza que ela vai ser abandonada. Vai perder. Então, ela tem medo de perder, e o ciúme acaba profetizando esse medo dela. Mas só te cortando um pouquinho, até vou passar uma curiosidade, porque eu pesquisei umas curiosidades sobre ciúmes, que é muito interessante, que tem a ver com o que você falou. Que os ciúmes, você acabou de dizer, que tem a ver com a nossa autoestima. Tem a ver com a autoestima. Então, daí existe uma pesquisa americana que fala que os homens altos têm menos ciúmes que os homens baixos. Porque eles veem o que está acontecendo. Eles têm autoestima. Eles são tão altos que eles não precisam se preocupar, eles estão enxergando tudo. Justamente, porque a pessoa alta, ela tem uma autoestima elevada. Às vezes, porque segundo as pesquisas. Eu penso assim, não é documento. Mas é engraçado isso, que é uma pesquisa americana que tem realmente documentos que foi feito nos Estados Unidos, né? E daí constataram que os homens baixos têm mais ciúmes. Será que eles não que são os talvez um homens pouco altos. mais inseguros por serem mais baixos? Pois é, existe um padrão, tem a autoestima, né? o padrão que o homem tem que ser alto, o homem tem que ser mais que tudo, né, em relação à mulher. Eu não né? digo um padrão, mas existe uma expectativa de, assim, Exato. né, como a mulher tem que ser magra, não sei o quê. Exato. O homem tem que ser alto, definido. Expectativa de... E tudo que foge disso talvez possa ser uma causa de insegurança. E daí quando a Sarvan falou justamente disso, veio isso na minha mente, que realmente se estuda, existe mesmo. A pesquisa, imagina, homem alto não tem ciúmes. E imagina uma criança que cresce numa família onde os pais disputam o posse e ciúme o tempo inteiro, né? Ou às vezes um pai e mãe se separam e usam a criança, isso se vê muito, né? Eu acho que né? daí que vem a doença, né? Eu acho que daí que são as reações, né? Exato. Tem reações que são normais, que é o cuidado, o zelo, como a gente já falou, e tem as reações que são exageradas, que aí eu quero o outro como um objeto, assim, eu determino onde eu controlo ele, eu quero que ele fique do jeito que eu quero, ele tem que me atender às minhas expectativas. Eu acho que as pessoas, os casais, eles têm que ter essa consciência, cenas de ciúmes, não dá pra fazer na frente O que da acontece criança. às vezes Não também fazer é que na assim, frente de ninguém, né? De ninguém, né? Principalmente dos filhos, né? a pessoa que é muito ciumenta, às vezes ela cobra do outro algo que ela não oferece, né? Então há um desequilíbrio, isso, assim, né? É verdade. Ou então, E às deve ser um inferno, na verdade, você ser ciumento, né? Assim, esse exagerado. Porque você é o que padece mais ainda com todo esse comportamento, né? Você imagina que você está sempre pensando que pode estar acontecendo alguma coisa, ou não sei quanto. Agora vem o intervalinho, nós já voltamos.
estamos falando sobre ciúmes. Vamos continuar falando. A Regina estava falando agora há pouco que os ciúmes pode trazer doenças, claro, né? Muda todo o metabolismo, enfim. Sim, e fora o que você fica sempre naquele estado de ansiedade, que alguma coisa pode estar acontecendo, que você não saiba, que você não tem controle, que não sei quanto. E vai saber se isso acaba não plantando uma semente, né? Às vezes, tenho ciúme do meu marido com a colega de trabalho dele. Eu tenho ciúme. Aí de repente ele vai olhar para a colega de trabalho, mas sabe, né? Às vezes tu acaba dando a ideia porque onde não existe nada, né? A propósito, deixa eu olhar como é que é. Conferir como ela é. Bom, e tem aquilo, a mulher, ela faz um filme na cabeça, né? Um filme na cabeça e constrói um filme. Mas por falar em filme, eu queria pedir um vídeo que eu separei pra gente dar uma olhadinha hoje, que é muito engraçado. Vamos dar uma olhadinha no vídeo sobre filmes? Bom, então a gente deu para ver um filme muito engraçado, né? Dos ciúmes de casal, né? Às vezes a gente pensa que o ciúme é um sentimento ruim, né? Não é necessariamente quando é dentro da normalidade. Por exemplo, se eu percebo que o meu parceiro está flertando com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, mesmo que eu seja super segura, isso pode gerar uma certa insegurança. Ou quando eu percebo que alguém está flertando com o meu parceiro, isso também. Até aí tudo bem, né? Agora qual é a minha reação é que vai determinar o grau de doença ou não, né? Porque também o ciúme é um paradoxo é muito interessante, porque ele, com a infidelidade, ele caminha junto. A gente não sabe quem é que começa primeiro. Por exemplo, uma pessoa que tem ciúme, ela pode fazer isso que você falou. Ela pode estimular a pessoa a ficar olhando, porque ela cria tanto isso na cabeça dela, que o companheiro está olhando para alguém que ele vai olhar. Isso. Então, ela mesma induz, né? Através da desconfiança dela. Porque ela, dentro dela, ela acredita que vai ser abandonada, que vai ser traída. Então, ela cria isso, é uma fantasia. E isso aí precisa ser tratado, né? Na pessoa que é insegura absolutamente. Então ela atrai, é como se fosse uma antena, assim. Eu vou sempre me relacionar com pessoas que vão me trair. E isso que eu ia até perguntar, se não tem uma relação do ciúme com o próprio ego, no sentido de que assim, eu estou com alguém que eu admiro tanto e eu quero tanto exibir, ao ponto de que daqui a pouco eu começo a sentir ciúme de toda aquela admiração, mas eu também quero exibir o meu troféu. Sabe, assim, acho que a coisa vai se misturando, a gente está num mundo, e não vai só... Vai misturando com disputa, né? Que você quer saber, eu tenho o melhor, eu tenho o melhor do que você tem, não só no né? relacionamento, nos bens materiais também, e na família, ou então às vezes assim, eu tenho um carro tão bom, tão lindo, olha o meu carro novo, quero emprestado, aí não vou te emprestar. Sabe assim? Desfila, daí depois tu fica... Mas olha, eu conheci uma pessoa que assim, ela, eu não sei qual era o oposto dos ciúmes. Ela gostava de estar sempre disputando o marido da outra pessoa, ou seja, ela queria sempre estar numa relação que ela como uma terceira pessoa. Era aquela pessoa bem-vinda. Então ela é a que assim provocava os ciúmes, né? Mas assim, como que é então para ela, assim, né? Ela sempre estava bem quando ela tinha uma relação com 3 pessoas, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela se inseria dentro dessa terceira para justamente provocar
Mas é o oposto do carência, Daí ciúmes, também eu ela acho. talvez não tivesse todo o esforço de construir um relacionamento. Ela destruiu dos outros e aproveitava só o que E a carência de ser o né, foco o de que- atenção também, né? Eu acho que o ciúmes com o sentimento de posse, que ele não sai da casa do filho ou da filha. Ai, Que ficam lá controle. limpando, arrumando, ajeitando. Que controla. E o mesmo acontece também com filhos que têm ciúme dos pais, ou então ciúme entre irmãos, né? Também. E isso às vezes acaba ocasionando brigas homéricas numa disputa por uma herança, alguma coisa assim. O filho que Isso tem ciúmes destrói da um mãe, relacionamento de uma família, né? Exato. Essa coisa da mãe não querer que o filho cresça e assim por diante, até é o tema da novela agora, né? Das 9, assim, que tem uma desabeba que não, o filho tem que ficar pequenininho para sempre, e ele já é um homão. Né? Então, e tem os pais que se separam e os filhos às vezes interferem, né? Não gostam do namorado da mãe, não Às gostam do vezes namorado é do pai, tem ciúmes, né? E é uma possessão tão boba do filho que é no sentido de que o meu pai, por exemplo, os meus pais são casados, mas eu observo isso e às vezes eu acho que trocando em miúdos é um egoísmo, porque assim, o meu pai tá separado, por exemplo, então ele não pode namorar, não gosta da fulana que tá namorando com ele, não gosta. Terminou. Terminou. Fulana saiu da vida. Mas o pai tá lá em fragalhos. Mas vem outro. Né? Ou vem Ou outro. vem outro. Ou então tá lá o pai, coitado, sofrendo, podia estar com alguém. Eu tô vivendo a minha vida, tendo os meus relacionamentos. E o meu pai não pode estar com ninguém. É um ciúme tão bobo que ele vai além do amor. Porque se tu amasse aquela pessoa, não ia sujeitar ela ao teu ciúme custando a infelicidade. É verdade. Né? Não, e já aconteceu, eu vejo, É verdade, eu isso trabalho acontece muito. eu trabalho com o tarô, assim como a Sarvan, a gente acompanha muitas histórias, né? Histórias e mais histórias, né? E já vi muitas vezes dos pais separados, a mãe, o marido, o ex-marido arrumam namorados, os pais são contra, terminam o relacionamento e depois de um tempo os filhos estão com amizade com aquela pessoa que eles terminaram. Né? Porque daí já não é mais ameaça e acaba. Então Mas muito é ameaça comum. enquanto existe a possibilidade de roubar o filho. Né? E parece assim, Roubar. mesmo que então não pode estar com um namorado, mas também não tá comigo. Tipo, eu vou viver a minha vida, né? Só não quero que esteja com o namorado. Né? Mas sabe que me meio- aconteceu um episódio quando os meus filhos eram pequenos, ao redor de, sei lá, 8 anos, 10 anos, acho que nem 10 anos não tinham. Nós recebemos uma visita, uma escola veio do Uruguai, veio visitar a escola aqui de Florianópolis. Então tivemos a visita, foi a acomodação das crianças nas classes, com os alunos, e nós recebemos um aluno uruguaio. E esse menino tinha na família dele, era filho único, e a mãe era separada e ele não admitia que a mãe se casasse novamente e muito menos que tivesse namorado, já, né? E quando ele chegou em casa, nós tínhamos essa situação, né? Então eu tinha o meu primeiro marido, eu casei novamente e nessa família que ele então passou uma semana. E ele viu que não era um bicho de 7 cabeças, porque o meu primeiro marido visitava a nossa casa, os meus filhos, tal. Então ele começou a ver que isso poderia ser a realidade dele, né? Bacana, E quando ele voltou para o Uruguai, ele falou para a mãe Aceitou. dele que a mãe dele poderia namorar. E a mãe dele me legal escreveu isso. que teve essa... Que Que, bacana, mas acho que ela deu graças a Deus. é acho que dos tópicos Porque que às a vezes gente quando tu sai do que tu tá vivendo, enxerga nos outros. Ele mais enxergou fácil, uma né? outra realidade, né? Que ele não iria perder a mãe, né? Ou ele não Mas iria eu- perder o pai, né? Se a mãe tivesse um namorado, pois é, ele tinha não medo, perderia. né? Ele tinha medo, de é. perder. Mas vai saber o que o pai estava falando para essa criança também, né? É. Às vezes nem tá falando, às vezes a criança fica insegura mesmo, porque uma criança de 8, 10 anos enfrentar uma separação é uma coisa complicada. Não é tão simples, Porque eles né? têm a fantasia, né? De que o bom, o ideal para eles, os filhos, é que os pais estejam juntos. Mas aí depende muito de como os pais levam essa separação. Se eles dão a segurança para o filho de que independente do que acontece com eles, ele sempre terá a garantia do amor, do apoio, da segurança dos pais, então ele pode lidar bem com isso. E principalmente se a mãe respeita o pai na criança. daí vem toda a história da É, separação, toda né? isso. E o contrário também.
Se eu amei esse homem e dele nós fizemos um fruto que é essa criança, eu preciso continuar amando essa pessoa com quem eu me li nessa criança. Mas isso Agora, é difícil, não é fácil, é um aprendizado. Uma situação importante para a gente conversar é quando que você sabe que o ciúmes não está fazendo bem. Porque o ciúmes, às vezes, ele é bom. Porque ele pode ser cuidado, né? Enfim, o ciúminho daqui e tal. Dele Mas cerceia a liberdade do outro. Quando que você deve procurar alguém, uma ajuda, alguém nesse sentido? Então, é muito importante saber quando, né? Detectar. Passou da conta, as pessoas começam a reclamar. Sofrer, né? Quando ela entra em sofrimento, ela tem que buscar ajuda. Exatamente. Bom, mas para sorte nossa, hoje já tem remédio para ciúmes. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos, enfim, descobriram, né, afirmam que o ciúmes está ali na região da dor do cérebro. Então, alguns remédios que te acalmam, eles podem organizar os teus sentimentos. E daí entra os florais de Bach. Então, é possível fazer um tratamento também com o remedinho do ciúmes, floral de Bach. E claro, também com terapia, que eu acho que a terapia apoia, né, a pessoa. Base de tudo, né? O remédio só trata, não resolve a origem, né? Exatamente, porque tem que ter tudo junto. A boa vontade da pessoa, né? A terapia. Tem que olhar sistemicamente, né? Também. Exato. Mas temos uma saída, né? Tem cura. Uma luz no fim do túnel. Tem cura. Tem gente que vai tomar banho de floral. Tem gente que precisa se afogar no floral mesmo. Mas olha, nós vamos um intervalinho rapidinho e já voltamos. E voltamos com o rabo de saia, falando de ciúmes, mas agora é a hora do quê? Do quadro que está aqui no cenário, fazendo companhia pra gente, enfeitando, trazendo uma energia boa. E agora também é a hora dos classificados, gente. Veja aí o que você não encontra nas páginas amarelas, nem às vezes ali na internet. Então, você encontra aqui. Agora é a hora daquelas dicas, de responder a tua pergunta. Quem que começa, gente? Eu posso começar. Na verdade, o meu é um apelo, porque a gente está vivendo aqui no Brasil um pouco uma coisa que já aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás, que é a banalização do dano moral. Então, todo mundo quer processar todo mundo porque o dano moral, porque eu tive a minha moral abalada. E eu vi um caso no Acre, que um aluno processou o professor por causa da nota baixa que ele tirou. Agora, gente, sejamos honestos, vai estudar, né? Então, eu acho que assim, a justiça existe para solucionar os conflitos, mas nós temos que ter bom senso, tentar resolver as questões, para depois entrar na justiça. E você, Sarvan? Os ânimos perguntinha agora. Nosso servinho está acabando, vamos lá. Eu recebi uma pergunta bem legal da Mariana. Ela diz assim: eu trabalho com crianças em uma escola daqui de Florianópolis. A minha questão é como lidar com a transferência e contra-transferência em relação a crianças.
se você fizer isso, colocar os seus pais no seu coração, e essa transferência vai fluir diretamente para os pais da criança. E você fica livre também da contra-transferência, que seria assim a sua reação em relação à transferência. Sim. E o que você pode fazer então é, considerando os pais, né, sempre em primeiro lugar, não se colocando acima deles, nem no lugar deles, e sim como um servidor deles. Isso é um trabalho bem bonito. Obrigada, viu? Regina. Então, eu vou dar uma dica que para mim foi uma surpresa, assim. É um roteiro de viagem bem inovador. Por que ele é inovador? Não pelo destino, que é Paris e adjacências, mas sim porque é um roteiro voltado para passageiros com mobilidade reduzida. Ou seja, é uma saída em grupo para cadeirantes. Eu achei bastante interessante porque as pessoas, claro, todo mundo tem vontade de viajar, né? Mas obviamente que as pessoas cadeirantes têm que ter um equipamento para isso, né? Então é um roteiro de viagem que faz fazer Paris, Versalhes, Giverny, Vale do Loire e Tours. É um grupo de 14 pessoas com as suas próprias cadeiras. As pessoas levam suas cadeiras e o veículo adaptado para 14 cadeirantes com 14 acompanhantes. O roteiro está bem descritivo, assim, com graus de dificuldades que os cadeirantes podem avaliar. Se são 10 dias de viagem. Quem tiver interesse, então, pode entrar em contato com a Mistral através de e-mail ou de telefone. Então, eu tenho uma curiosidade para vocês. Claro que todo programa passa uma curiosidade. Dia 29 de fevereiro, na antiga Irlanda, eles acreditavam que era um dia mágico. Então, foi abolida em tempos antigos a possibilidade de só os homens pedirem as mulheres em casamento. Então, nesse dia, as mulheres poderiam escolher seus parceiros e pedir em casamento. E lembrando, gente, que nós estamos entrando aí no mês de março. Estamos a um passinho do mês de março, né? 21 de março marca a entrada do novo ano. Então, agora é o momento certo para a gente se preparar para o novo ano. Bom, gente, o programa terminou. Foi um prazer enorme estar com vocês. E se vocês quiserem sugerir, mandar para nós por e-mail, que vai aparecer, que está aparecendo aí na telinha, sugestões de temas para a gente abordar aqui no programa, por favor, vamos vê-los com carinho e quem sabe a gente possa interagir com vocês aí também, tá bom? Até o próximo programa. Um beijo para todos.